Quando eu fiquei sabendo que The Promised Neverland estava para acabar, eu decidi pegar para ler, mais ou menos 2 semanas atrás, né? Eu acabei pegando para ler, tinha parado no capítulo 80, mas decidi pegar para ler do capítulo 40, que é mais ou menos quando a primeira temporada tinha acabado, né? Então, eu gastei essas 2 semanas lendo, né? Até semana passada teve pouco vídeo por conta disso, eu fiquei lendo o mangá, porque eu queria comentar um pouco sobre o final. Ao longo da minha leitura, eu fiquei pensando um pouco sobre os motivos que levaram o mangá a perder um pouco popularidade, né? E eu cheguei a algumas conclusões no meio dessa minha leitura, que eu queria compartilhar com vocês, mas o que muita gente estava falando, que o final de fato do mangá estava sendo ruim, eu estava desacreditado. Eu falei, não é possível. Porque o mangá ele começou muito bom. Eu acho que é a melhor parte do mangá, de fato. Não tem como negar. Depois ele ficou bom. Depois ele teve ainda momentos muito bons, só que quando chegou no final, não tem como negar que algumas coisas, algumas decisões, algumas conclusões da história deixaram muito a desejar. E infelizmente, por mais que eu tente não ser seletivo em acabar selecionando e acabar vendo, priorizando as coisas que mais me incomodaram e tentar um pouco colocar na balança, né, os pontos positivos e negativos, infelizmente o que mais me faz lembrar do final de The Promised Neverland são as partes negativas, são os pontos negativos. O que é uma pena, porque conforme eu fui lendo o mangá, eu cheguei à conclusão, pelo menos até o meio mais ou menos do mangá, que o que estava matando, o que matou pra mim a minha experiência de leitura quando eu estava tentando acompanhar semanalmente, era justamente esse ritmo semanal. Era justamente o lançamento semanal que não conseguia sustentar o meu hype de continuar lendo toda semana. Porque não tem como. O primeiro arco é de fato uma porrada atrás da outra, que todo mundo, acredito que a maioria pelo menos, leu num tiro só, numa porrada só, e a gente naturalmente fica mal acostumado com isso. Sempre é um processo doloroso quando a gente termina e chega no semanal e tem que acompanhar um ritmo muito mais lento. Depois do final do primeiro arco, o ritmo do mangá foi um pouco mais mediano. Tiveram ainda momentos muito bons, tinham ganchos muito bons para os próximos capítulos, mas mesmo assim não foi aquela porrada surreal que a gente tinha no começo. A gente ainda teve algumas porradas lá e cá, mas elas foram mais momentâneas, né? Foram mais lá e cá, não foram capítulo por capítulo. Então, essa soma de fatores, principalmente o ritmo semanal, eu acredito que na época matou um pouco a minha experiência de leitura, porque eu não estava conseguindo. Eu simplesmente parei de ler. Só que relendo agora, principalmente as partes que eu já tinha lido, mesmo depois do primeiro arco, eu estava aproveitando muito mais. Era um negócio, é uma leitura que funciona muito mais, ao meu ver, se você lê numa porrada só, de fato, porque pelo menos todo o corpo do mangá, né, a primeira parte, a segunda parte, que eu vou colocar assim, né, antes da gente começar a ter o arco final, que é de fato o início, né, depois que eles reencontram Norman e aí começam a trabalhar um pouco o plano, né, de tomada da capital do Império, lá dos demônios. Antes disso acontecer, eu tava curtindo muito a leitura e eu achava até aquele ponto que o único ponto negativo, o que realmente tinha matado o mangá, tinha sido isso, tinha sido o ritmo semanal. Só que aí entrou o arco final, mais especificamente não o arco final inteiro, mas as pequenas conclusões bem no finalzinho do mangá mesmo, porque todo aquele arco final tem também uma pegada muito mais política. Então, em alguns momentos, pode sim ficar maçante, por mais que eu tenha, quando a gente tem uma abordagem mais política, eu hoje em dia tenho uma boa vontade maior para tentar ser mais paciente com, eu não sei explicar, mas parece ser um pouco mais maçante, parece ser um pouco mais chato, assim como a gente teve, por exemplo, em Shingeki no Kyojin, teve que passar por isso, né? Teve que passar por essa fase também. Neverland também passou por isso no final do mangá. Então, tendo essa abordagem mais política no arco final do mangá, já deixa ele mais maçante. Só que isso nem me incomodou tanto, porque eu tive uma boa paciência com isso, né? Mesmo nessa leitura. Quando chega no finalzinho, é o que eu queria comentar com vocês aqui nesse vídeo. Eu pensei em muito do que eu poderia comentar aqui, né? Todas as viagens, todas as abordagens que o mangá traz, né? Primeiro, tendo o primeiro arco, né? Com toda aquela questão de ser um novo Death Note, que a gente lembra muito bem. A segunda parte, né, que eu nem diria que é só um arco, mas eu acho que dá pra tratar como uma saga inteira, né, que é essa parte de aventura dos protagonistas, né, do grupo principal, que eu acho muito maneira, a parte de desvendar os segredos, de descobrir novos lugares, isso tudo me encantou muito, né, de conhecer um pouco mais do mundo de The Promised Neverland, isso tudo me encantou muito. E depois essa saga final, que é mais política, a parte da guerra mesmo, que é quando Norman já entra em ação e ele que assume um pouco o comando de realmente tomar o império lá dos demônios, né. Então, eu decidi focar mais nessa partezinha final mesmo, porque daria pra viajar muito, assim, nas questões morais, nas questões sociológicas, nas questões, enfim, todas as questões, acho que principalmente nessas duas questões, moral e sociológica, que o mangá,
ele entrega muito pra gente e fornece essa bagagem de material pra gente poder discutir. E sempre quando eu terminava de ler um capítulo que focava muito nisso, que tinha essa abordagem também, eu aproveitava para ler um pouco dos comentários e o pessoal gostava muito de discutir em relação a isso, né? Claro, tem toda a politização brasileira que muitas vezes tenta ser encaixada, né, por algumas pessoas dentro daquele universo, numa realidade que é muito diferente dentro do mangá e que não pode ser simplificada só nisso. Mas eu vou ter que falar dos pontos que me incomodaram mais nessa parte final do mangá. Primeiro, a morte da Isabela. Como eu achei jogado na nossa cara, assim, tipo, eu imagino o autor pensando assim, quer saber? O que pode ficar bom mesmo, assim, que pode só pra fechar o mangá mesmo, assim, com um negócio bem dramático, mata a Isabela, nossa, da maneira mais forçada possível, assim, sabe? Ela se jogando na frente das crianças pra proteger as crianças do demônio, e o demônio fincando as garras no bucho dela, e ela morrendo, e depois na página seguinte ela cai no chão assim, vem cá meus filhos, nossa, como foi cínico. Eu até tenho dificuldade de dizer por que a cena foi ruim, porque eu não sou escritor. Eu tô aqui mais como leitor mesmo. A minha visão como leitor, que eu não consegui ser convencido pela cena. É muito diferente quando a gente teve as mortes grandiosas, que foram a do Lucas A e a do Yugo. Foram duas mortes, assim, naquele momento, que eu realmente fiquei triste com a morte deles. Mas com a morte da Isabela, naquele contexto ali, simplesmente assim, pá, só pra tipo, morreu, a mamãe morreu, com a criança nos braços que ela tanto amava. Como foi cínico da parte do autor. Mas não para por aí. Tem também toda a parte da resolução política, né? Quando a gente tem um personagem chamado Louis. Ele era um personagem que gostava muito de brincar de caçar humanos, as crianças, né? E gostava de sentir, ele queria sentir novamente a emoção da caça e de realmente o perigo de também morrer durante uma caçada, essa adrenalina mesmo, né? E ele consegue num dos arcos no meio do mangá. Ele nunca se posicionou politicamente em relação a muitas coisas, e isso é ressaltado no final do mangá. Só que no final do mangá, além dele simplesmente voltar vivo, a princípio ele tinha morrido, ele volta vivo, depois é explicado pra gente, ok, a explicação é razoável, é completamente plausível, só foi meio do nada, assim, um cara aparece vivo, eu fiquei, como assim? Mas mais do que isso, ele aparece como o cara que vai salvar, basicamente, os demônios. O cara que decidiu desinstituir as fazendas agora. Ele agora é protetor, não, que isso, gente, vamos aqui resolver as coisas. Eu fiquei, cara, não é possível, esse cara tá armando alguma coisa. Não é possível que ele tá agora se dando uma de justo e realmente se colocando, não, já que eu tenho poder aqui, o sangue de nobre e tal, né, vamos aqui resolver as coisas, eliminar as fazendas, acabar com isso. Que isso, gente, que isso, olha os humanos, que isso, vamos fazer isso com a galera e tal, vamos distribuir aqui o sangue que vai ajudar aqui os demônios e tal. Mano, eu fiquei abismado como aquilo nunca foi um plano dele pra simplesmente tomar o poder. Eu fiquei basbacado. Eu nunca usei essa palavra na minha vida, mas eu fiquei basbacado com essa mudança repentina do personagem. Mas teve outra coisa. Mas teve uma terceira coisa, que é justamente o finalzinho do mangá. Porque o que acontece? O que acontece, gente? A Emma, ela decide fazer uma nova promessa. The Promised Neverland, né? Tá lá. Foi feita uma promessa com um deus, com a divindade, o demônio, nesse universo para separar os dois mundos. O mundo dos humanos e o dos demônios. Ela decide fazer uma nova promessa para jogar as crianças, todas as pessoas que foram, todos os humanos que nasceram naquele mundo dos demônios, né, que serviam como comida, para serem jogados, transportados para o mundo dos humanos, para assim eles serem salvos. E com isso, no maior estilo Fullmetal Alchemist, e tem todo um simbolismo que eu gostei, eu confesso para vocês. Quando teve aquele portão, e tem que entrar no portão, e do nada tem uma criança lá, né, que pode conceder um desejo pra você, mas ela também vai querer algo em troca, e isso foi muito legal, e ela decide pedir o que em troca? As memórias da Emma. Porque o que a princípio que a divindade queria era a família da Emma. Só que a divindade não podia pegar isso dela porque era justamente o que a própria Emma estava pedindo. Eu quero que as crianças sejam salvas, que elas vão pro mundo dos humanos. Então ela decide fazer o seguinte, beleza, já que eu não posso tirar a família exata fisicamente de você, eu vou tirar ela das suas memórias. E você vai voltar para o mundo dos humanos sem qualquer memória e num local físico, diferente das outras crianças. E com isso você vai ficar perdida, jogada no mundo. Já começa que ela acorda meio que, acredito eu, no Polo Norte, algo assim.
num lugar que neva muito, e olha só como a divindade era bondosa, jogou a criança no meio da neve, só que para não dificultar muito as coisas no finalzinho do mangá, colocou logo um velhinho aparecendo na frente dela, um velhinho muito bondoso que acolheu ela como filha. Não vai simplesmente aparecer uns lobos lá para comer o corpo dela enquanto ela tá desacordada ainda. Não vai acontecer isso porque é reta final, né? Vamos facilitar aqui um pouco as coisas. Então o Papai Noel vai lá e adota ela, e depois de 2 anos as crianças, depois de procurar a Emma pra cacete, conseguem de fato encontrar ela. Encontram ela sem memória. Só que sabe quando o personagem ele perde a memória, mas lá no fundo ele sabe que tá faltando alguma coisa, ele fica suspeitando de algo, e quando ele vê as crianças e interage um pouco com elas, ele fica, caraca, mano, era isso então que estava faltando. Ela não lembra de fato das memórias, mas ela sente alguma coisa e com isso ela começa a chorar muito. Então as crianças se reúnem novamente e o que era para ser o sacrifício, no fim das contas foi pro ralo. As pessoas, os leitores, eles podem se sentir recompensados com isso, e é claro que a gente quer se sentir recompensado por isso através dos principais personagens, porque eles lutaram tanto tempo, então eles merecem essa recompensa. Só que se foi proposto uma promessa onde a criatura perde alguma coisa, ela de fato tem que perder. E se essa sensação não é passada pra gente no final e a gente como leitor se sente recompensado com o reencontro das crianças, é porque esse sacrifício não existiu. E infelizmente o mangá termina dessa forma, com as crianças se reencontrando e ficando felizes, tendo esse final do felizes para sempre, praticamente. E esse foi o final de The Promised Neverland. Eu quero saber de vocês, concordam, discordam? Digam nos comentários, eu penso em fazer um vídeo na semana que vem. Na verdade eu vou fazer hoje ainda, mas eu vou lançar semana que vem falando sobre a Emma em específico, dela como protagonista desse mangá. Então quem não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!